Olá, bem-vindos ao Braga Mas Não é Cidade, o seu podcast diário de cultura geral. Hoje vamos abordar um dos conflitos mais antigos e complexos do mundo moderno, o conflito entre Israel e Palestina. Diariamente, nas nossas notícias, ouvimos falar desse conflito e será que realmente sabemos as origens e o porquê desse conflito perdurar tanto no tempo? A tensão nessa região remonta a séculos, mas ganhou força no século XX com disputas territoriais, religiosas e políticas. Vamos tentar entender de forma simples como é que esse conflito começou e porquê que ele continua ainda hoje. O conflito entre Israel e Palestina tem raízes profundas, ligadas tanto à história antiga quanto à religião. A região da Palestina, também chamada de Terra Santa, tem um significado histórico e religioso profundo para judeus, cristãos e muçulmanos. É o local de importantes eventos bíblicos e também a terra onde o povo judeu viveu há milhares de anos, antes de ser exilado pelos romanos no século II d.C. Durante séculos, essa região fez parte do Império Otomano e era habitada principalmente por árabes, tanto muçulmanos quanto cristãos. Mas no final do século XIX, um movimento chamado Sionismo, que defendia o retorno dos judeus à Terra Santa e a criação de um Estado judeu, começou a ganhar em força. Após a Primeira Guerra Mundial, a região passou por mudanças políticas significativas. Com a queda do Império Otomano em 1917, a Palestina ficou sob o controle do Reino Unido conforme o mandato da Liga das Nações. A Grã-Bretanha ficou responsável por administrar a área e ajudar na transição para um governo autónomo. Neste mesmo período, os britânicos emitiram a Declaração de Balfour, que permitia apoio à criação de um lar nacional para os judeus na Palestina, sem prejudicar os direitos dos habitantes árabes na região. Isso gerou grandes controvérsias, pois tanto os árabes quanto os judeus reivindicavam o território como seu lar legítimo. Após a Segunda Guerra Mundial, a situação na Palestina atingiu um ponto crítico. Em 1947, a ONU propôs a divisão da Palestina em dois Estados, um para os judeus e outro para os árabes, com Jerusalém sob controle internacional. Os judeus aceitaram o plano, mas os árabes rejeitaram a ideia, argumentando que a divisão era injusta para eles. Em 1948, os líderes judeus declararam a criação do Estado de Israel. Logo após essa declaração, uma guerra começou entre Israel e os países árabes vizinhos. A guerra terminou com a vitória de Israel, que conquistou mais territórios do que havia sido originalmente previsto no plano de partilha da ONU. Isso resultou no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, um evento que os palestinos chamam de Nakba, ou catástrofe. Nas décadas seguintes, Israel e seus vizinhos árabes travaram várias guerras, sendo a Guerra dos 6 Dias, em 1967, um dos momentos mais críticos. Nessa guerra, Israel ocupou territórios como Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, áreas que os palestinos reivindicam como parte do seu futuro Estado. A partir das décadas de 1970 e 1980, surgiram tentativas de negociações e um movimento palestino mais organizado. Em 1964, foi criada a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, liderada por Yosef Arafat, que passou a representar os interesses dos palestinos em busca de um Estado independente. A OLP inicialmente usava métodos militares, mas gradualmente passou a negociar com Israel. Nos anos 1990, houve um avanço importante com os acordos de Oslo, que resultaram em um reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP e no estabelecimento da Autoridade Palestina, uma entidade governamental temporária para administrar partes da Cisjordânia e Gaza. No entanto, questões fundamentais como o Estatuto de Jerusalém, o retorno dos refugiados palestinos e a definição de fronteiras nunca foram totalmente resolvidas. Apesar dos esforços para a paz, a violência continua, com episódios como a Segunda Intifada, uma série de protestos e confrontos entre 2000 e 2005, e os confrontos recentes em Gaza, mantendo a região em constante tensão. Para resumir, o conflito entre Israel e a Palestina tem raízes históricas profundas e complexas, envolvendo
disputas territoriais, religiosas e políticas que se intensificaram no século XX. Apesar de diversas tentativas de paz, o conflito continua a moldar a vida de milhões de pessoas e a política global. A solução parece distante, mas é importante continuar à busca para tentar trazer paz, segurança e dignidade para ambos os lados. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se gostou, não se esqueça de seguir o nosso podcast para mais curiosidades diárias e não perder o próximo episódio. Eu sou o Miquel Braga e este é o Braga Mas Não é Cidade, onde a cultura geral ganha vida em poucos minutos.